E agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, que é o Dr. Carlos Kelsen, advogado, e ele lançou o livro muito bacana, que é Planejamento Estratégico em Escritório de Advocacia. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista lhe perguntando, né, de onde surgiu a iniciativa de publicação deste livro. Perfeito. Robson, o nosso livro nada mais é do que o resultado de uma pesquisa científica feita no mestrado, foi o mestrado de administração que eu fiz na Universidade Potiguar. E como sou advogado da área jurídica, o meu vínculo é todo da área jurídica, ao estudar gestão e planejamento, decidi trazer a pesquisa para o próprio escritório para poder facilitar essa interligação entre as áreas. Eu aproveito até a oportunidade para já deixar um exemplar com você, para que você também tenha. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal ver a capa do livro, né? Que é Planejamento Estratégico em Escritórios de Advocacia, a importância de planejar a prestação de serviços. Eu digo muito que é curioso que muitos profissionais liberais, às vezes, são excelentes na sua prestação de serviço, especificamente, né, com criatividade, com uma série de coisas, né, com um bom trabalho, mas muitas vezes pecam porque não se organizam internamente. Às vezes advogado, às vezes acontece com o médico, de repente o cara é um excelente médico, mas para cuidar da clínica ele não consegue cuidar. De repente é um grande produtor cultural, por exemplo, ou um grande artista, mas não consegue internamente se organizar, né, seja nas suas contas ou em coisas básicas de logística, de agenda, de tudo. O que é que você diria em relação aos advogados? Na mesma linha? É a mesma linha. Eu diria que o nosso treinamento durante a universidade ele é técnico. Então, o que é que isso importa? Nós estudamos processo, nós estudamos a parte doutrinária, nós estudamos a parte jurisprudencial, mas nós não temos treinamento para gestão. Então, a principal justificativa é falta de treinamento e técnica de gestão. Naturalmente, é tanto que a nossa pesquisa traz esse reflexo. A gente percebe que apenas 27,05% dos escritórios de advocacia do país fazem planejamento estratégico. Isso é uma análise estatística, lógico, para ter ampliação, mas a gente chegou a essa conclusão. E que perfil teriam aqueles escritórios que fazem o planejamento? Funcionamento há mais de 10 anos. Então, isso já é uma constatação. As pessoas não começam planejando. Eles se reúnem e iniciam atividade. Mas quem planeja dura mais, tem com mais toda longevidade, certeza. Com toda certeza. Se organizar Até mais. Me fizeram esse questionamento, e aí, quem planeja ganha mais? Não obrigatoriamente, mas ele pelo menos já está preparado para isso. Muitas vezes você até falou isso, não organizam as contas, é básico. O escritório é uma pessoa jurídica, a pessoa física do advogado é outra totalmente diferente. Então, a gente não percebe essa preocupação nas pessoas. Inclusive, para emitir nota fiscal. Às vezes, o advogado desenvolveu um trabalho durante tanto tempo, causas que são longas, que são demoradas, e aí você se depara com a situação que vou receber o dinheiro depois de uma longa peregrinação. Mas e agora, para emitir nota fiscal? Vai ver, tem uma certidão negativa, ou não consegue emitir, não sabe como é que faz, né? Aí perde mais tempo e às vezes perde até o dinheiro. Perfeito. Nos últimos 5 anos, pelo menos, a OAB conseguiu vitórias tremendas para o exercício da advocacia. E eu diria que uma das principais é a possibilidade de adesão ao Simples Nacional. Os escritórios de advocacia hoje têm a possibilidade de ter uma alíquota menor de imposto, então está formalizado, ter uma pessoa jurídica constituída. Inclusive, hoje é possível que o advogado, ele de forma isolada, crie a sua pessoa jurídica sem precisar de um sócio, que é a Sociedade Unipessoal da Advocacia. Então, isso são vantagens que somente o olho para a gestão começa a atrair, mas eu não tenho dúvida, o escritório quando começa, ele começa de forma muito simples, eu diria que sempre é aquela advocacia romântica, em que é busca de processo e busca de resultado. Com o tempo a gente percebe que só o processo não resolve a situação financeira do escritório. Ele tem que dar resultado, ele tem que pagar menos imposto, ele tem que criar meios de, naturalmente, ter um retorno financeiro, até porque ele vive disso. Pois é, e tem que sustentar suas famílias também, né? Agora, veja só, eu dando uma rápida olhada aqui, me parece que é um livro realmente prático, didático, né? Que traz bastante dados, né? Traz números que comprovam, né? Que orientam o advogado para que, com esses dados, até ele possa planejar o seu próprio escritório, não é verdade? Perfeito, nós tivemos uma preocupação. Você sabe disso, que a linguagem científica ela é um pouco mais carregada, né? Eu diria até que às vezes a linguagem é muito mais difícil de compreensão.
a ideia de transformar a nossa dissertação em livro partiu também de uma prévia transformação da linguagem. Não tem juridiquês. Não, aproximar do advogado, e eu diria até que não só o advogado, como as outras áreas também, já que é necessário. Por exemplo, o campo dos administradores pode ser para eles um grande mercado aberto, organizar os escritórios de advocacia, como também eu acho que esse raciocínio serve para clínicas de fisioterapia, de odontologia, de várias áreas médicas, da área biomédica como um todo, né? Tanta gente, às vezes é o profissional daquela área e já tem tanto o que cuidar, mas dessa parte administrativa de organização do planejamento de gestão não tem. Eu sempre tenho feito o questionamento: qual o momento que eu estou sendo advogado do meu escritório e qual o momento que eu estou sendo gestor do meu escritório. Então, essa divisão a gente sabe que é complicada no dia a dia. Surge um prazo para cumprir, mas surge uma demanda do setor administrativo do escritório, por exemplo. O que é que a pesquisa indicou? Vamos trazer a base científica, que aí fica até mais fácil. Que a maior parte dos escritórios que faz planejamento tem alguém à frente da gestão que tem o conhecimento além do jurídico. Então, acredito que é um indicativo de que o ideal é ter alguém da área da administração, que vai ter o conhecimento técnico até para nos trazer essa informação. E, lógico, o comandante, né, o advogado que está à frente do escritório, ele é que vai dar a base, ele é que vai dar a diretriz, que ele é que conhece a área jurídica e vai trazer para dentro do mercado essa informação. E qual é a maior dificuldade dos advogados e advogadas que, mesmo sabendo, teoricamente, todos sabem da importância de se planejar e até, de repente, tem uma pessoa que não seja advogado que cuide daquela área, qual a maior dificuldade deles em implementar isso? Eu diria que, trazendo até também resultado da pesquisa, até repetindo, fica repetitivo, mas é importante isso. A gente percebeu que vários escritórios fazem o planejamento, mas guardam o documento na gaveta. Então, eles têm a iniciativa de fazer todas as etapas, né, cumprir todas as etapas, mas uma principal, que é justamente a implementação. Eu diria que a gente tem que ter sempre... Nessa implementação, a dificuldade é porque alguns enxergam que seria um custo? Eu diria que de início pode até ser um custo, mas um fator que eu também percebo isso dentro do nosso escritório, o tempo. O advogado, ele trabalha com prazos, ele trabalha com audiências, ele tem que comparecer a um julgamento que tem uma hora para iniciar, mas não tem uma hora para acabar. Então, eu acho que o fator tempo muitas vezes pode ser que atrapalhe, mas eu diria que falta de tempo às vezes é falta de uma adesão, de ou ter alguém que faça ou de fazer de forma direta. Então, esse custo natural de contratação de alguém, eu não tenho dúvida que vai pesar, principalmente para os escritórios de início, né? Aqueles que estão iniciando a carreira vão ter dificuldade, mas a partir do momento que se profissionaliza, eu percebo que o tempo, teoricamente, que o técnico e o advogado está perdendo, ele está pagando muito mais fácil, alguém até de forma mais barata para fazer o que a pessoa sabe. Sem dúvida, às vezes um processo que você perde porque não se organizou, não teve o tempo hábil para se dedicar a ele, de repente do que você deixa de receber de custos de um processo, você pode pagar até um ano de um funcionário para fazer esse tipo de atividade, né? Sem dúvida, eu diria que o grande resultado dessa pesquisa e até para o dia a dia da minha atividade profissional é que agora, quando eu recebo um processo, né, que eu preciso fazer uma defesa, preciso tomar alguma providência dentro dele, eu percebo que eu primeiro tenho que planejar, eu tenho que ter uma estratégia processual. Muda tudo. Então, essa visão do todo é indispensável na advocacia de hoje, eu não tenho dúvida que o mercado existe. E qual que é o perfil hoje do advogado no estado do Rio Grande do Norte? A gente sabe que existem várias áreas de atuação da advocacia, como também existe uma quantidade gigantesca de profissionais que estão no mercado. No mercado que eu digo, estão pelo menos disponíveis no mercado. Alguns estão trabalhando com oportunidades, outros não. Então, qual é esse perfil geral que a gente tem do advogado no caso do Rio Grande do Norte? Perfeito. Hoje o Rio Grande do Norte já tem, acredito que 16 mil inscritos, né, como advogado. Trazendo esse número para o nível do Brasil, já passou de 1 milhão de advogados. Então, eu não tenho dúvida que isso nasce naturalmente uma certa dificuldade do mercado para absorver. Mas aí eu sei que começar é muito difícil. Um dia eu comecei, seja de dificuldades, mas a gente percebe, por exemplo, se a gente precisa, ou qualquer escritório precisa contratar um advogado, em alguns momentos existe uma certa dificuldade. O que é que falta, às vezes? Um pouco de experiência, um pouco de iniciativa, um pouco até dessa figura empreendedora que deve ser o advogado. E um pouco até dessa figura que traga outros conhecimentos além da área jurídica. Só a advocacia hoje não vai resolver, tem que se trazer algo mais do que o jurídico para dentro da advocacia.
Perfeito. Quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares e dar um recado para o pessoal, né? Onde é que podem adquirir este livro que já foi lançado. Ok, muito obrigado. O livro fizemos o lançamento na sexta-feira no OAB e agora estamos com ele disponível para aquisição no próprio escritório, no nosso escritório, LTS Advogados, e eu sei que quem é vinculado vai ter mais facilidade de localizar. Mas temos nosso site, através do nosso site se faz o contato. E só um detalhe final, Robson, até para alertar, nesse livro nós fizemos questão de trazer um roteiro. É um roteiro simples, lógico, que é uma ideia inicial, mas de que o próprio advogado possa dar início ao seu planejamento. E eu diria o principal, ter acesso aos primeiros conceitos do planejamento estratégico. Isso eu acho que é a parte mais importante. Perfeito.